A gente conversa agora justamente sobre isso com a Priscila Caneparo, doutora em Direito Internacional e professora da Universidade Católica de Brasília. Professora, novos ataques em meio à tensão aí no Oriente Médio. Bem-vinda, obrigado pela sua participação. Queria que a senhora começasse falando justamente para tentar explicar quais são as intenções dos Estados Unidos com estes ataques aos Houthis. Bem-vinda, boa noite. Obrigada, boa tarde, Pedro, boa tarde aos demais assinantes. Então, eu acho que a gente precisa compreender a complexidade do Oriente Médio nesse momento. Então, basicamente, os Estados Unidos, na figura do Trump, têm, se posicionado muito contrário a essas forças que ele considera como sendo terroristas, e algumas delas, como os Houthis, também são considerados como terroristas pela sociedade internacional. Então, vamos começar falando um pouquinho do Hamas. O Trump já delimitou, já falou que, de fato, vai acabar com o Hamas, vai se posicionar totalmente contrário às ações do Hamas, inclusive, só existe a possibilidade de se ter uma negociação para avançar a segunda fase, se porventura o Hamas acreditar e creditar tanto Israel, como Estados Unidos, como Egito, como Catar, que são os envolvidos nessa negociação, que não voltará ao poder. Então, esse é o primeiro ponto, o primeiro foco. A gente sabe que o Trump ele trabalha com uma negociação all-in, né, tudo ou nada, uma negociação bem agressiva, e nesse momento ele vem nessa perspectiva também de fazer isso com os Houthis, que são considerados tanto pelos Estados Unidos como pela sociedade internacional como terroristas. E a gente precisa entender o que acontece nessa dinâmica. O Trump tem um relacionamento muito conturbado com o Irã. Historicamente, desde o governo Trump 1, a gente viu que as rusgas no sistema internacional, na sociedade internacional, sempre se deram em relação ao Irã, ao relacionamento Trump-Irã. Nessa perspectiva, o Irã acaba por financiar alguns grupos terroristas no Oriente Médio, como, por exemplo, o Hezbollah e bem como os Houthis. Só que a configuração dos Houthis, ela é um pouco diferenciada, porque, de fato, esses Houthis se encontram no Iêmen. Primeiro, o Iêmen não tem fronteira com Israel, ainda que de tempos em tempos ele venha a atacar Israel. E o segundo ponto, que é extremamente importante que nós entendamos, é que o Iêmen é a nação, o país mais pobre do Oriente Médio. Então, basicamente, se houver uma falta de fornecimento de armamento, de dinheiro, de suporte, de inteligência do Irã para os Houthis, eles não têm como sobreviver. É diferente do caso do Hezbollah, por exemplo, no Líbano. E dentro dessa premissa, o que aconteceu? Os Houthis, eles apoiam muito fortemente a desocupação da faixa de Gaza e, principalmente, a independência do Estado palestino, que seja reconhecido, inclusive, por todo o contexto do Oriente Médio. Aconteceu que finalizou-se a primeira etapa justamente do acordo de cessar-fogo entre Israel e Palestina, entre Israel e Hamas, e a gente não viu uma consecução dos termos acordados na primeira fase em relação a que Israel deveria cumprir. Por exemplo, Israel deveria abrir a ajuda humanitária para os palestinos, principalmente na faixa de Gaza, em um montante que, por assim dizer, permanecesse e estabelecesse uma possibilidade de sobrevivência dos palestinos. Então, basicamente, não poderia se utilizar dessa ajuda humanitária como força de guerra e nem faltar com que se faltasse água e, efetivamente, suprimentos como medicamentos e alimentação para esses palestinos. Só que Israel começou a fechar. Israel fala que não, mas de fato, a gente observa que começou a fechar essas fronteiras para o ingresso dessa ajuda humanitária na Palestina, principalmente ao norte da faixa de Gaza, que é a região mais devastada pela guerra. Dentro dessa premissa, os Houthis falaram: já que vocês não negociaram a segunda fase do acordo e não estão cumprindo, inclusive, com aquilo que está previamente disposto na primeira fase, eu vou atacar Israel. Como eu não tenho fronteira com Israel, eu vou atacar justamente aquilo que eu consigo controlar, que é o Golfo de Aden, o Golfo Arábico e bem como o Mar Vermelho. Só que isso, Pedro, traz um impacto muito forte para o comércio internacional, porque a gente sabe que essas rotas são rotas de extrema importância justamente para que os navios israelenses saiam com essa perspectiva de exportação, principalmente para a Europa, e que os produtos, da Europa, dos Estados Unidos, cheguem também a Israel. E a gente tem que também entender um outro contexto econômico. Existe uma outra porção de mar territorial extremamente importante que acaba por ter uma emancipação e um controle do Irã, que é o Estreito de Hormuz. Então, basicamente, o que os Houthis estão fazendo é justamente: estou controlando essa região, que é uma região importante para Israel, vou enfraquecer Israel, mas, em contrapartida, quem me financia, que é o Irã, dentro do Estreito de Hormuz, continua tendo toda a passagem, principalmente para sair
o petróleo e o gás que vem do Irã. Então, é uma situação muito complexa que o Trump, jogando no all-in, fala: vou atacar até acabar as forças houthis se eles não pararem com esses ataques que enfraquecem direto e indiretamente Israel. A região é inegavelmente bastante complexa, né, professora? E a cada movimento que as autoridades envolvidas neste cenário decidem tomar, parece que o cenário fica ainda mais preocupante, ainda mais complexo.